Mais uma edição do programa Em Pauta no ar, novamente com a vereadora Mariana Conte. Muito obrigada pela presença de novo. Vereadora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Olá aos telespectadores da TV Câmara. É um prazer estar com vocês aqui novamente para conversar sobre as questões aqui da cidade. Bom, na primeira vez que a vereadora Mariana Conte esteve aqui com a gente no programa Em Pauta, a gente falou de um tema central no mandato dela, que é, claro, a atuação da mulher, as políticas de proteção à mulher, o combate à violência. Se você perdeu esse programa, você pode conferir no nosso YouTube, youtube.com/TV Câmara Campinas. O endereço está aparecendo aí na sua tela para você anotar. Bom, nesse programa a gente vai começar falando sobre outras questões centrais do mandato, que é a proteção às minorias, né? O direito à moradia às pessoas de baixa renda e também a questão do plano diretor, que são as diretrizes para a cidade para os próximos 10 anos. Esse plano deveria ter sido votado em 2016. A Prefeitura fez um acordo com o Ministério Público, porque não houve muito tempo para se discutir esse plano, era um ano de eleição, e aí ficou prorrogado agora para 2017. Agora há pouco, no fim deste primeiro semestre, a gente teve mais um pedido de adiamento pelo Ministério Público, então esse plano ainda está em formação. Vereadora, até agora, como a senhora entende que está a construção dessas diretrizes para a nossa cidade? É importante dizer que o plano diretor está previsto numa lei federal, que é o Estatuto das Cidades, que define que a cada 10 anos a cidade precisa discutir, decidir sobre como será o rumo do crescimento da cidade. Isso é importante porque a cidade ela tem que crescer de uma forma ordenada. Crescer de uma forma ordenada e respeitando, por exemplo, preservação ambiental, respeitando as áreas que são áreas voltadas para a produção, para a agricultura, as áreas agrícolas, tem que respeitar, levar em consideração que, dependendo de como a cidade é construída, gera uma impermeabilidade do solo que afeta as fontes de água, que é uma das grandes questões aí, né, para nós que já vivemos um momento crítico de crise hídrica. Então é fundamental que essas diretrizes sejam definidas. E uma das questões fundamentais nisso é a questão da moradia. É importante dizer que a moradia é um problema social histórico no Brasil e na cidade de Campinas. Uma contingente muito grande de pessoas passa dificuldades atrás de dificuldades para ter um direito básico garantido, que é o direito de moradia. Como tem sido aí esse processo do plano diretor? O plano diretor ele pode definir que há algumas áreas, existem o que tecnicamente chama que são os instrumentos urbanísticos. Existem os instrumentos urbanísticos que podem ser aplicados nesse planejamento da cidade para incentivar a ocupação dos espaços urbanos vazios e incentivar a moradia popular, que é uma questão fundamental para que a gente não tenha esse problema social gravíssimo que afeta de forma muito drástica a vida das pessoas. Infelizmente, esse processo do plano diretor aqui de Campinas foi muito conturbado. Era a cada 10 anos, então o último foi em 2006, teria que ser em 2016, mas houve um questionamento de várias entidades, o que eu achei que foi um questionamento muito legítimo de que não foi atendido naquele processo a prerrogativa da participação popular. E aí foi feito um acordo com o Ministério Público para adiar a aprovação do plano até agora, 2017, até julho de 2017. Contudo, essas 42 entidades entraram com um novo pedido de adiamento, questionando o método adotado pela Prefeitura para a consulta popular. Porque a população ela participa do processo, mas a participação precisa ser incentivada e precisa ter metodologias, precisa ter material acessível, precisa ter um conjunto de requisitos para que as pessoas entendam o que está acontecendo e possam verdadeiramente opinar. Não dá para ser uma participação meramente protocolar, para só cumprir a lei. Tem que ser uma participação efetiva, para que a Prefeitura ouça as demandas do conjunto da população. Eu moro em Barão Geraldo. Em Barão Geraldo está tendo uma mobilização muito grande por conta da expansão do perímetro urbano. Na verdade, é uma questão, a Prefeitura criou as zonas de expansão urbana, que não estaria definido qual é o zoneamento daquelas áreas, não estaria definido, ficaria a critério posterior
decidir sobre qual se seria comercial, se seria voltado para moradia, se seria voltado para indústria, e isso é numa área que hoje, inclusive, é área rural. Então, o questionamento que se está tendo é que, na verdade, Campinas não necessita de expandir o zoneamento urbano, porque até os professores da Unicamp lançaram um documento e têm feito um estudo que, ocupando os vazios urbanos que existem na cidade de Campinas, daria para acomodar um crescimento demográfico de 60 anos. Né? Então, essa expansão do zoneamento urbano, ele está ligado a interesses da especulação imobiliária, que querem a valorização dos terrenos, né? Então você cria aquelas cidades extensas, que demanda mais investimento nos equipamentos públicos de asfalto, de saneamento e tudo mais, e você simplesmente para uma valorização dos terrenos. Isso põe em risco, e esse é o questionamento de Barão Geraldo, inclusive as áreas de matas, né? Tem a Mata Santa Genebrinha, tem a Mata Santa Genebra, que são patrimônio da cidade, né? É uma defesa do patrimônio da cidade. Então está tendo um questionamento exatamente em relação à participação popular e principalmente em relação a essa questão do aumento do perímetro urbano e por não contemplar o uso desses espaços urbanos que poderiam ser incentivados pela prefeitura. Agora você como parlamentar, né? Enquanto esse plano não chega aqui até a Câmara, que tipo de medidas você pode tomar para garantir que a população seja ouvida, nesse caso principalmente de Barão Geraldo, que é uma região que seu mandato atua e que você mora, como você mesma disse? Eu participei de um fórum que aconteceu na Unicamp sobre essa questão, participei de uma manifestação que teve em Barão Geraldo sobre isso, e eu acho que é importante que a cidade debata esse assunto, e que a gente esteja aí, chegar aqui na Câmara com acúmulo, né? Vereadora, esse ano também a gente teve uma desocupação que aconteceu no Jardim Capivari. 600 famílias que estavam na ocupação Nelson Mandela foram retiradas pela polícia depois de uma ordem de reintegração de posse. Você acompanhou de perto esse processo. Como foi essa negociação e como ficaram essas famílias, né? O problema da moradia é um problema histórico no Brasil e na cidade de Campinas, mas que tem se agravado com um contexto de crise, porque as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão tendo um aumento no custo de vida, um achatamento na renda. Isso faz com que muita gente que pagava aluguel não consegue mais pagar aluguel. E é interessante que na ocupação Nelson Mandela tinham muitas mulheres, mães solteiras, porque o problema a mulher, como normalmente ela historicamente, ela é responsabilizada pelo cuidado dos filhos, ela ganha menos do que o homem, então que acaba que o problema da moradia atinge particularmente a mulher. As 600 famílias era uma situação de muita vulnerabilidade, são famílias que não tinham mesmo para onde ir, inclusive muitas crianças, muitas pessoas com deficiência, e que infelizmente nós tentamos, houve uma comissão de parlamentares aqui na Câmara que acompanhou aquele processo exatamente para garantir que não tivesse nenhum tipo de violação dos direitos humanos. Nós tentamos, antes do momento da reintegração, nós tentamos tentar negociações com a prefeitura, que pudesse fazer o proprietário se dispusesse a fazer um acordo para a construção de moradia popular na área, não foi possível. Também tentamos que a prefeitura conseguisse um outro espaço, né, para que um desses vazios urbanos, para que a gente pudesse ter aí, né, uma construção de moradia popular. Também não foi possível, não avançou nesse processo, infelizmente. Eu acho que o problema da moradia tem sido negligenciado pelos governos, pelo judiciário, e chegou naquele momento da reintegração de posse, tinha um contingente policial enorme. Nós tentamos de todas as formas negociar para que não houvesse um conflito.
no limite, no situação limite, até foi pedido para a prefeitura que a prefeitura disponibilizasse um galpão, um ginásio para que aquelas famílias pudessem ser acolhidas, nem isso. Então, com muita... Felizmente, os moradores resolveram sair sem entrar num conflito com a prefeitura, porque ia ser uma forma de uma desproporção muito grande se tivesse qualquer tipo de conflito. E aí, só que os moradores ficaram na rua. E aí as pessoas acompanharam pela TV, as emissoras aqui de Campinas cobriram, os grupos de direitos humanos cobriram que crianças dormiram na rua, ficaram desamparadas, algumas foram abrigadas em outras ocupações, e o problema persiste, né? O problema da falta de moradia persiste, e é um problema que tende a se agravar. Eu acho que é uma questão que está se tornando mais latente, porque é um contexto de crise. As pessoas estão tendo mais dificuldade de pagar o aluguel. A gente viveu um aumento muito grande do mercado imobiliário e um crescimento do valor dos aluguéis, dos imóveis em geral. Então, por isso que eu acho que é importante que o plano diretor, ele defina zonas especiais de interesse social, zonas de regularização fundiária, zonas de indução, para que esses vazios urbanos, se tenham incentivo, a prefeitura coloque incentivo, tome essas medidas para incentivar o uso desses vazios, porque esses vazios na verdade são proprietários que deixam o imóvel parado para especular, para crescer, para aumentar o valor, descumprindo inclusive uma das leis da Constituição que diz que todo imóvel tem que cumprir sua função social. Infelizmente, a lei ela funciona para alguns, mas não para outros. Muitos imóveis aqui na cidade de Campinas e no Brasil não cumprem a função social. Esses instrumentos seriam uma forma de fazer uma pressão política para que os donos dos imóveis cumpram a lei, cumpram a função social da terra, dos imóveis, para que a gente possa resolver esse problema, que é um problema, a moradia é um pressuposto para todos os outros direitos estarem garantidos. Você imagina o desespero de uma família que você não sabe para onde você vai. Você não sabe para onde você vai e você não sabe se você vai ter um teto para os seus filhos amanhã. Isso é um desespero muito grande, é uma violação completa de toda a dignidade humana. Então eu acho que é um problema que tem que ser tratado de uma forma muito séria. É para saber desses e outros direitos que a gente traz também as informações sobre os projetos que estão tramitando aqui na Câmara e as ações dos vereadores no programa Em Pauta. Esta edição com a vereadora Mariana Conte se encerra por aqui. Obrigada, vereadora, mais uma vez. Obrigada. A gente se vê na próxima. Até mais.